O sonho da deputada Tabata Amaral pode finalmente ocorrer. Se você não sabe, Tabata tem um sonho, talvez um sonho juvenil, de que haja menos polarização no nosso país, de que a esquerda possa se unir com a direita, o que ela chama de nova política. E talvez o sonho de Tabata Amaral possa acabar sendo realizado, mas não da forma como ela imagina que possa ocorrer, mas sim pela ação do próprio presidente Jair Bolsonaro. O elo de ligação entre a direita e a esquerda pode ser o próprio presidente da República, e direita e esquerda podem se juntar para agirem contra o presidente Bolsonaro. E aí sim nós vamos ter o sonho de Tabata Amaral realizado. Se você quer saber como isso pode acontecer, se inscreva no canal do Professor Leonardo, ative as notificações antes de nós entrarmos nessa discussão, ative as notificações, deixe seus comentários, eles são fundamentais, e compartilhe esse vídeo. Traga mais pessoas, vamos fortalecer a nossa corrente aqui no canal, porque com mais pessoas nós temos mais comentários, as análises, e toda a nossa reflexão da nossa comunidade, ela fica melhor. Nós começamos a discutir e isso gera uma bola de neve de conhecimento constante, que é muito bom para a nossa própria reflexão, para a de vocês e também para a minha própria. Se você não sabe o que aconteceu recentemente, Bolsonaro ele deu uma declaração que foi a declaração mais grosseira e até mesmo grotesca que ele fez até o momento. Bolsonaro ele atira para todos os lados com declarações polêmicas para buscar o conflito. E recentemente ele disse ao presidente da OAB, Felipe Santa Cruz, que se ele quiser informações sobre o pai, ele Bolsonaro, pode dizer o que aconteceu com o pai dele. Se você não sabe, o pai do presidente da OAB, o Felipe Santa Cruz, ele desapareceu durante o regime militar, ele foi capturado pelo DOI-CODE e nunca mais foi visto. A fala de Bolsonaro repercutiu muito mal, várias pessoas se manifestaram contrárias a essa fala, incluindo o governador do estado de São Paulo, João Dória. Você sabe que João Dória ele é um adversário político de Bolsonaro, vai ser um adversário de Bolsonaro nas eleições de 2022 para a disputa presidencial, só que há também uma motivação pessoal dentro de João Dória para ele fazer essa crítica a Bolsonaro, dizendo que o comentário foi inaceitável. Você não sabe, o pai de João Dória ele foi deputado, cassado durante a ditadura militar, e ele, junto com a família, tiveram que ser exilados, tiveram que ir para o exílio. E por mais que você tenha diferenças com relação ao João Dória, e por mais que você possa falar que ele sempre teve uma família rica, esse é um momento muito traumático, porque quando você tem que sair às pressas do país contra a sua vontade, isso, claro, gera alguns traumas, isso, claro, é um momento de muito desconforto, é um momento sensível para João Dória. Então perceba que Bolsonaro ele acabou ofendendo pessoalmente, não pessoalmente, mas pessoalmente também, né, porque o João Dória estava também envolvido nesse contexto da ditadura militar, exílio, cassação, perseguições. Isso acaba também, essa fala do presidente Bolsonaro acabou causando a revolta e a indignação de várias outras pessoas, como o jurista Miguel Reale Júnior. Se você não sabe quem foi Miguel Reale, ele foi um dos relatores do impeachment de Dilma Rousseff, juntamente com Janaína Pascoal. E o Miguel Reale ele foi muito taxativo, ele disse que nesse momento que nós estamos vivendo, um momento de tanta insanidade, que já não é mais um caso de impeachment, mas sim de interdição. Isso porque, né, ele sempre falou, e ele falava antes da eleição, que quem acredita na democracia, quem gosta da democracia, não vota em Bolsonaro. O próprio Reinaldo Azevedo, que é um crítico grande do governo Bolsonaro e das próprias ações do presidente da República, disse que Bolsonaro tem um quadro de psicopatia muito severo. E essa estratégia de Bolsonaro de ficar disparando para todos os lados, ela é uma estratégia, que nós aqui já estamos falando há muito tempo, é uma estratégia eleitoreira, porque com isso ele cria um constante estado de conflito. Ele é atacado, ele é contra-atacado, melhor dizendo, pela oposição, e quando ele é atacado, contra-atacado pela oposição, os seus seguidores eles acabam sendo ativados. Então ele mantém um estado perpétuo de militância e mantém um constante terceiro turno. O terceiro turno ele é bom para Bolsonaro porque ele consegue um período constante de conflito. E o conflito é onde o Bolsonaro cresce, ele busca o conflito constantemente, porque nesses momentos de conflito foram esses momentos que fizeram ele ganhar destaque como deputado. Foi o confronto com o kit gay, Maria do Rosário, Jean Willis, isso fez com que o Bolsonaro crescesse. O próprio Marco Feliciano, o pastor Marco Feliciano, disse recentemente no programa Pânico no Rádio, que ele sente falta do Jean Willis, porque o Jean Willis ele era uma pessoa que eles conseguiam antagonizar e ambos ganhavam destaque. Então o Marco Feliciano fala, Jean Willis faz falta no parlamento, no Congresso, porque no Congresso eles podiam antagonizar, brigar e ambos acabavam tendo destaque. E é isso que Bolsonaro quer.
Então ele ataca as pessoas, ele ataca a oposição para que a oposição possa reagir, a oposição reage, ativa a militância e a militância mantém-se ativa até a eleição de 2022. Entretanto, esse tipo de comentário acaba, de tanto ele disparar para todos os lados, um comentário dele pode me afetar, um outro comentário pode afetar você, mais um outro comentário pode afetar o João Dória, pode afetar o Miguel Reale, pode afetar o Rodrigo Maia e pode começar a afetar e ofender pessoalmente várias pessoas. Então Bolsonaro, o que ele está fazendo? Ele está semeando indignação, ele está semeando revolta em várias pessoas diferentes. Porque se ele, por exemplo, se ele só atacasse o kit gay, por exemplo, ele iria acabar ofendendo os homossexuais, mas é só um grupo. Quando ele começa a disparar para todos os lados, o espectro, a quantidade de pessoas que podem se sentir ofendidas e podem começar a sentir uma revolta, a se indignar com as declarações do presidente Bolsonaro é muito maior. E isso pode acabar germinando dentro das pessoas um sentimento de indignação, um sentimento de revolta e depois um sentimento de protesto contra o presidente. E aí pode haver uma junção de direita e esquerda contra Bolsonaro. Não estou dizendo que Bolsonaro vai sofrer um processo de impeachment. Não estou dizendo isso. Porque ele tem ali 30% de aprovação, 30% a 35% de aprovação, que é aquele grupo mais fiel a Bolsonaro. E é para eles que Bolsonaro está atuando quando ele ataca a oposição, quando ele faz esse tipo de declaração, como a declaração que foi dada com relação ao pai do presidente da OAB. E esses 30% a 35%, eles são compostos por neopentecostais e também ali por extremistas de direita, que são aqueles 30% a 35% que acham o governo Bolsonaro bom ou ótimo. Nós temos ali mais 30% a 33% de pessoas que acham o governo Bolsonaro ruim ou péssimo. Essas pessoas elas já são contra Bolsonaro, já são contrárias a Bolsonaro. Mas nós temos ali uma faixa de 30% que acham o governo regular. E são esses 30% que acham o governo regular que vão ser decisivos, porque esses 30% eles podem se revoltar também contra Bolsonaro por conta das declarações. Porque uma declaração polêmica de Bolsonaro vai acabar afetando essas pessoas e aí eles podem acabar se manifestando contra Bolsonaro. Nós temos que lembrar que o MBL não está mais apoiando Bolsonaro. Já foi falado recentemente, o próprio Renan Santos, que é o coordenador nacional do MBL, disse que ele se arrepende de algumas coisas, algumas posturas, algumas ações que foram feitas pelo MBL e até mesmo o próprio apoio a Bolsonaro eles já retiraram e mostram até certo ponto arrependidos. Então o MBL já não faz mais parte da base de apoio de Bolsonaro. Eles agora podem até ser considerado uma oposição, podemos colocar dessa forma. E o MBL tem poder de mobilização e tem poder de, como posso dizer, de incitar as pessoas a se manifestarem, de até mesmo virem para a rua protestar contra Bolsonaro. É claro que com 30% de aprovação, Bolsonaro jamais vai sofrer um processo de impeachment. É muito difícil porque são muitas pessoas que ainda apoiam Bolsonaro. É muito difícil. Dilma caiu ali quando ela tinha 9% de aprovação. Macron na França tem menos de 20% e continua se mantendo. Mas talvez o impeachment ele não seja a melhor saída para Bolsonaro do ponto de vista político. Vamos pensar no ponto de vista das eleições de 2022. Então essa união direita e esquerda para irem às ruas, cobrar o presidente Bolsonaro, até mesmo cobrar o impeachment, pode enfraquecê-lo para as eleições de 2022. Então essa união direita e esquerda contra Bolsonaro, ela pode não resultar num processo de impeachment, mas pode resultar no enfraquecimento de Bolsonaro para as eleições de 2022. Então Bolsonaro pode ficar enfraquecido porque cria-se todo o movimento popular, cria-se todo um sentimento das pessoas que pode fazer com que Bolsonaro não consiga a reeleição em 2022. E aí a esquerda pode acabar simplesmente pensando, bom, é mais fácil nós tirarmos Bolsonaro e irmos para cima de João Dória e disputar com João Dória as eleições de 22, pelo menos a gente tira Bolsonaro da jogada. Isso é algo que pode acontecer, ou algo também que pode acontecer naturalmente. Uma manifestação das pessoas de esquerda pode até mesmo surgir uma ideia em conjunto, ou pode surgir pela direita, pelo MBL, enfim, e eles podem acabar embarcando juntos nessa manifestação contrária a Bolsonaro, nessa união da direita e da esquerda contra Bolsonaro, porque Bolsonaro não é da direita, você tem que lembrar, ele é da extrema direita e ele está entrando em conflito, né? Conflito é a mistura de conflito com confronto, não é brincadeira, com a direita democrática que nós estamos chamando aqui no canal. Então, é possível que nós tenhamos, no futuro, se Bolsonaro continuar com esse tipo de manifestação que ofende as pessoas,
nós podemos ter essa união da direita e da esquerda, que é o grande sonho da Tabata Amaral. Pelo menos uma união contrária a Bolsonaro. Mas o que você acha? Você acha que esse cenário pode acabar acontecendo no futuro? Que a indignação das pessoas com Bolsonaro, com as declarações de Bolsonaro, ela pode ser tão grande que faça nós temos uma união da direita com a esquerda? Ah, mas eu não estou percebendo isso na minha cidade, eu não estou percebendo isso na minha rua, no meu bairro, mas perceba que agora as indignações, as movimentações, elas não ocorrem mais, elas ocorrem no ambiente pessoal, claro, no ambiente real, mas elas ocorrem muito também no ambiente virtual, nas redes, no Facebook, nos grupos de WhatsApp, no Twitter, no Instagram. E ontem a palavra impeachment, ela estava em alta no Twitter. E por falar em Twitter, me siga lá, @profileoficial. Deixe seus comentários, o que você acha dessa situação, porque nós precisamos também analisarmos juntos esse cenário político, que é algo que pode estar começando a germinar.